Você já se perguntou o que acontece quando um governo aposta tudo, e o mundo simplesmente vira as costas? Quando o palco está montado, as câmeras estão prontas, mas ninguém aparece. Foi exatamente isso que aconteceu em Belém. Um evento que prometia colocar o Brasil no centro do mundo, virou motivo de constrangimento global. E o pior, o silêncio dos bastidores revela algo muito mais profundo, uma crise de compensação que nem o próprio governo esperava enfrentar. Mas o que aconteceu depois? Ninguém esperava. Tudo começou com uma promessa grandiosa. A COP30 seria o grande trunfo político de Lula. Um evento capaz de reavivar sua popularidade e projetar o Brasil como líder mundial na pauta ambiental. O governo se preparou como nunca, e esperava receber as principais potências do planeta. Mas, logo na chegada, o clima em Belém foi outro. A lista de ausências foi um verdadeiro banho de água fria. Entre os 20 países mais poderosos do mundo, apenas 5 líderes compareceram: Reino Unido, Alemanha, França, União Europeia e União Africana. Uma China? Mandou o vice-primeiro-ministro. Os Estados Unidos? Não é isso. Trump simplesmente ignorou o convite. Nenhum representante oficial foi enviado. A Índia, terceira maior poluidora do planeta, também recuou. Narendra Modi, que havia sido apontado como presença certa, preferiu mandar o ministro do Meio Ambiente. Uma ausência que soou como recado: não contem conosco. Nos bastidores, diplomatas brasileiros perceberam o tom. A mensagem era clara: o mundo não vê mais o Brasil como mediador, e sim como um governo que tenta salvar sua imagem a qualquer custo. Mas o choque não parou por aí. A ausência de grandes potências desencadeou uma ocorrência em cadeia. Sem líderes de peso, as negociações se esvaziaram. O encontro que deveria marcar o início de um novo acordo global de financiamento climático se transformou em um evento simbólico, sem impacto real. O Brasil, que apostava na liderança sobre o sul global, acabou vendendo países como a Índia e a Indonésia se afastou da investigação. Até mesmo o Japão, uma potência industrial, evitou compromissos mais duros e não invejou sua primeira-ministra, Sanai Takaichi. Nos corredores da cúpula, diplomatas descreviam o ambiente como gélido. Nenhum anúncio, nenhum acordo relevante. Somente promessas genéricas, discursos protocolares e sorrisos constrangidos. Enquanto isso, o governo brasileiro insiste no discurso de transição verde inclusiva. Mas do lado de fora, analistas e jornalistas internacionais já rotularam a COP30 como a conferência do vazio. E o que veio em seguida, deixou todos em silêncio. No auge do evento, uma situação inesperada virou piada internacional. Um comunicado da ONU precisou ser enviado aos participantes solicitando que não joguem papel higiênico nos vasos sanitários da COP30. Isso mesmo. O texto, distribuído por e-mail, alertava: por favor, não descarte papel higiênico ou produtos sanitários nos vasos. Use como lixeiras. Agradecemos sua cooperação. O aviso, que deveria ser discreto, vazou. E rapidamente virou motivo de memes nas redes sociais. Veículos internacionais destacaram o episódio como símbolo do improviso e da falta de estrutura da conferência. Em meio aos discursos sobre o futuro do planeta, faltava água nas pias e as descargas não funcionavam. Banheiros entupidos, mau cheiro e filas quilométricas. Era o retrato do colapso logístico do evento que prometia ser histórico. Nos bastidores, assessores de delegações estrangeiras se relacionaram com espanto e espanto. Alguns chegaram a se recusar a comparecer aos seguintes painéis. A situação chegou ao tal ponto que representantes da ONU precisaram intervir pessoalmente para resolver os problemas básicos de higiene. O que deveria ser o grande momento de prestígio internacional, virou motivo de constrangimento global. Mas, como em todo efeito dominó, as consequências não pararam aí. As ausências e o fiasco estrutural escancararam algo que o governo tentou esconder: a falta de coordenação política dentro da própria equipe. Enquanto os ministros disputavam protagonismo nas câmeras, os bastidores revelavam divergências entre o Itamaraty e o Planalto sobre o tom das negociações. Alguns defendem uma postura mais dura contra os países ricos. Outros, mais pragmáticos, pediam cautela. O resultado foi uma confusão diplomática sem precedentes. Cada representante brasileiro falava uma coisa diferente, e as delegações estrangeiras perceberam isso rapidamente. Um diplomata europeu chegou a afirmar, em off: o Brasil parece mais preocupado em impressionar a imprensa do que em construir acordos reais. A frase foi fornecida e ganhou repercussão entre as delegações. De repente,
Uma conferência que deveria fortalecer a imagem do país se transformou em um exemplo de desorganização. E enquanto as câmeras captavam discursos ensaiados, a confiança internacional desabava. Segundo analistas, o estrago foi maior do que o governo esperava. A baixa presença de líderes e o fiasco logístico deixaram o Brasil isolado em um momento crucial. Economistas alertam que o impacto vai além da imagem. O fracasso pode comprometer os investimentos internacionais na agenda verde brasileira. Empresas e fundos que esperavam clareza sobre políticas ambientais agora enxergam incerteza e hesitam em firmar novos acordos. Nos bastidores de Brasília, o clima é de tensão. A equipe de Lula tenta minimizar o problema, mas já há cobranças internas por resultados concretos. Alguns assessores defendem mudanças na estratégia diplomática antes da abertura oficial da COP30. Outros, porém, admitem, o governo subestimou o cenário global. Com Trump novamente na Casa Branca e a Europa mergulhada em crises econômicas, a agenda climática perdeu prioridade. E sem união política, o Brasil acabou sozinho em um palco vazio. No fim das contas, a COP30, que deveria ser o grande símbolo da retomada brasileira, corre o risco de se tornar o oposto, um lembrete de que promessas grandiosas não bastam e que o mundo já não se impressiona com discursos. O palco de Belém, montado para o espetáculo da liderança, revelou algo incômodo, que o país, diante das potências, ainda luta para ser levado a sério. E a pergunta que fica é simples. Se o governo não conseguiu liderar uma conferência sobre o clima, como pretende liderar um país dividido, pressionado e desacreditado lá fora? Porque no fim, o que ficou marcado não foram os discursos, mas os vazios. Os assentos vazios, os compromissos vazios e os resultados vazios. E, enquanto o governo tenta conter os danos, o mundo segue observando, em silêncio. Aqui a verdade tem vez e voz.